Bem, nós estamos já aqui na linha com o nosso convidado, José Roberto Barbosa da Silva, diretor-presidente da Petrocity Portos, né? Vamos falar com ele sobre o empreendimento do Porto de São Mateus e da ferrovia Minas Espírito Santo. E, né, vamos falar aqui com o Zé Roberto. Bom dia, Roberto! Bom dia, Toninho. É muito bom estar aqui entrevistando. Queremos agradecer aqui a sua participação no bate-papo com Toninho de Deus. Zé Roberto, é a primeira participação que você faz aqui no bate-papo, né? Neste ano de 2023. Já teve aqui outras oportunidades, mas nesse ano é a primeira vez. E por isso vamos atualizar as informações com relação ao mega empreendimento da Petrocity para a implantação do Porto de São Mateus e a estrada de ferro Minas Espírito Santo. Mas para facilitar a compreensão dos nossos amigos internautas e ouvintes, vamos por partes. Quais são os últimos encaminhamentos em relação ao porto da Petrocity? Toninho, primeiro bom dia a todos. Toninho, vou falar uma coisa para você. É muito interessante, às vezes, quando você abre uma matéria jornalística, né, seja através da imprensa lida aí, às vezes na televisão, ou às vezes ali falando em rádio, manifestação tipo, esse porto vai levar 10 anos, esse porto vai levar 5, 20. Tem aí, né, expectativas de todos os tipos, de todos os tamanhos, né? Mas nós temos que levar em consideração que projetos estruturantes, eu fiquei muito feliz agora de ver a Ferrovia do Sul, que vai ligar aí o porto que está aqui no Maranhão ao Porto de Santos, em São Paulo. Uma ferrovia que irá completar 40 anos em obra. Por quê? Porque é uma ferrovia estruturante. Projetos de infraestrutura não são projetos comuns, não são projetos aí de cunho municipal e nem de cunho estadual. A legislação pertinente é toda ela federal. São obras estruturantes. Hoje, quer dizer, nos últimos tempos, houve, na realidade, a descentralização de competência para a construção de portos, aeroportos, ferrovia com a nova lei, né, do ano passado. Então, são coisas assim que não adianta se ter expectativa. Nós precisamos de ter, na realidade, hoje apoio dos públicos para que nós, do setor privado, para que a gente possa estar avançando para levar, mesmo que olhando o lucro da empresa, mas para levar, na realidade, a interessante da economia e levar a economia até então em regiões inexistentes. Para você ter uma ideia, você acabou de citar aí a questão da ferrovia Minas Espírito Santo. Mas quando nós fizemos, na realidade, o projeto da ferrovia que queria ligar São Mateus até Sete Lagoas, nós demos a entrada em 2017, lá no PPI da Presidência da República. Né? No PPI da Presidência, o senador José Serra de São Paulo fez um projeto que foi o PLS 261. O projeto lá do Senado, um projeto do Senado, PLS 2001, para tramitar visando um novo marco das ferrovias e os novos modelos ferroviários, inclusive, que culminou com a aprovação de agora, com a declaração de concessões. Hoje você pode comprar uma ferrovia, o setor privado pode requerer por conta e risco para fazer por autorização. Foi aprovado em 2021, através de uma medida provisória em agosto de 2021, né? Uma medida provisória. E depois aprovado a lei, sancionada pelo presidente, então passou para a lei. Mas o que eu quero falar com você? A estrada de ferro Minas Espírito Santo, quando nós idealizamos, era tranquilo, vamos escoar, vamos para o Porto de São Mateus, futuro porto, a questão das cargas daquela região, para facilitar, levando inclusive para a região do Sul. O que aconteceu? Quando nós verificamos em 2021, nós tinha uma grande reserva ambiental por onde teríamos que passar.
Nós optamos, então, para reduzir o traçado de Fortaleza até Vale do Aço. E acabou que, com o novo marco regulatório das ferrovias, nós acabamos verificando, através de um estudo minucioso de cargas, que uma estrada de São Mateus até Brasília também seria possível. E isso foi comprovado junto ao governo, foi feito um estudo, nós apresentamos ao governo. O governo federal gostou muito, viu da viabilidade, não é só a vontade, você tem que comprovar a viabilidade, aprovar o estudo, e nós assinamos um novo contrato com o governo federal. Então hoje nós temos uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro do Juscelino Kubitschek, a EF-030, que sai lá de São Mateus e vai até Santa Maria, no Distrito Federal, em Brasília. Então nós vamos passar todo o Vale do Jequitinhonha, ali aqui todo o Vale do Mucuri, depois cortando o Vale do Jequitinhonha, chegando até o norte de Minas. E um outro projeto com outro grupo, a Petrocity estudou e apresentou também, e vai sair, quando passar a estrada de ferro Juscelino em Unai, sai uma derivação dela e vai até Mara Rosa, lá no Goiás, onde vai encontrar a estrada de ferro Norte-Sul, que foi inaugurada agora nos dias passados, eu acho que semana. Então, são coisas assim, são fatos, são projetos estruturantes, são projetos que, se você não tiver com afinco, com empenho, com determinação, leva aquilo que é dinheiro público. 40 anos praticamente e nós queremos até 2028, mais 5 anos, termos condições de estarmos transportando cargas através dessas ferrovias. Por quê? Porque nós temos parceiros, temos o parceiro na Estrada de Ferro Minas Espírito Santo, que hoje sai de Barra de São Francisco e vai até Vale do Aço. Nós temos outros parceiros, a Estrada de Ferro, que sai de São Mateus para Brasília, encontrando a Estrada de Ferro Minas Espírito Santo e Barra de São Francisco, e temos a última. São parceiros distintos, diferentes. Estamos lá na frente, já fazemos estudos ambientais encaminhados pelo IBAMA, sabe, para que a gente possa colocar isso de pé até 2023, porque é o que determina o contrato com o governo federal. Porém, o objetivo da construtora, que é a Odebrecht Engenharia e Construções, é reduzir isso aí para 2028. Então, obras estruturantes não são obras que as pessoas, não acredito que saia, está demorando demais. Mas, infelizmente, são obras estruturantes. Você vê que nós fizemos um estudo do porto, apresentamos ao IEMA um modelo. Esse modelo inicialmente foi levantado, né, a questão da área, nós tivemos que estudar para mostrar que a área não tem nada a ver, foi feita uma mudança do PDM, hoje lá é uma área portuária, através de lei complementar, né? Nós então em 2019, depois de tentar, o IEMA nos pediu um outro estudo. E naquela oportunidade nós fizemos uma consulta ao Conselho Nacional e ao IBAMA e verificamos que a competência não era do IBAMA, do governo do Estado, até por volume de carga e pelo característico próprio, mas sim, o modelo era do governo federal. Então, o projeto que foi apresentado ao IEMA não tem nada a ver com o projeto do IBAMA, com esse projeto novo. Esse projeto tem um novo arranjo tecnológico, um novo estudo socioeconômico, um novo estudo de carga. A única coisa que existe de similaridade é a área. O local é o mesmo, porém o projeto é outro. O projeto, então, avançou, voltando para a sua pergunta inicial, avançou muito, fizemos audiência pública e agora saímos da fase dos estudos e estamos no licenciamento efetivamente. A análise de toda a documentação para que a gente possa avançar para o licenciamento. Agora, volto a falar, saiu a LP, nós temos que trabalhar muito para mostrar na realidade aos órgãos, né, de meio ambiente, aos órgãos de controle, que o nosso projeto é um projeto altamente sustentável. E para mim, na minha visão, é um dos projetos mais sustentáveis do Brasil. Além de gerar emprego, com impacto reduzido, não temos como não fazer com impacto reduzido, mas nós tivemos o trabalho de fazer um estudo minucioso para buscar todas as alternativas que já temos aí na realidade, a visão de como vamos fazer os programas e planos para que não haja, na realidade, um impacto negativo, que os impactos sejam positivos, com geração de emprego, contratação de mão de obra, melhoria da qualidade de vida do cidadão, melhoria da região, porque nós temos aí a proposta de, inclusive, como contrapartida, fazer investimentos que garantam, na realidade, a sustentabilidade
Então, esse é o nosso objetivo. Avançamos sim. Já estamos na fase efetiva da LP. Nós já saímos da fase dos estudos. O estudo foi feito, publicado no diário, o estudo já está efetivamente em fase final, já de ajustes que foram solicitados para que a gente possa estar avançando. Agora, temos, com a Petrocity Portos, são alguns parceiros bons, parceiros fortes, inclusive agentes financeiros. Com a Petrocity Ferrovias, cada uma das 4 ferrovias tem um parceiro distinto, porque são interesses diferentes. É um interesse de carga. Uma região que é produtora de grãos, quer dizer, o interesse é mais do pessoal agrícola. Então, os parceiros da Petrocity, ou empreendedores onde a Petrocity é parceira, né, poderia ser assim dito, também no Vale do Aço, o pessoal do aço, o pessoal de cargas como madeira, como celulose e outros, já são outros parceiros. Quando você chega ali de Barra de São Francisco para cima, são rochas ornamentais, são grãos. Na realidade, você está vendo agora aí a possibilidade de Salgema, que está se avizinhando, e outros grandes projetos. O norte do estado, hoje da nossa visão, é a bola da vez. É a região que tem a maior capacidade hoje de crescimento, inclusive servido como integrador do Nordeste com o Sudeste, ou seja, com o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, e enveredando ali para os vales do Doce, Vale do Aço, Vale do Cricaré, Vale do Curi, Vale do Jequitinhonha, envolvendo na realidade partes ainda da Bahia, também com assim, regiões diferentes aí do norte de Minas, se avizinhando aí o caminho para Goiás. Então, é um projeto muito grande. Não adianta ter uma expectativa de que vai ser do dia para a noite. Não, é um projeto lento, é um projeto que deveria ser feito pelo governo federal, porque na nossa visão isso é um projeto estrutural para o Estado, não é projeto privado. Porém, com a facilidade dada pela lei, para que o empreendedor possa efetivamente estar desenvolvendo, instalando e operando, a Petrocity ousou, com outros parceiros, desenvolver por conta e risco dos projetos e a sua implantação. Estamos aqui entrevistando o diretor-presidente da Petrocity Portos e Ferrovias, uma grandiosa obra que vem para o norte do estado do Espírito Santo, né? Uma obra importante para o Brasil. Estamos falando com José Roberto Barbosa da Silva, né? O diretor-presidente dos portos. Zé Roberto, como estão as relações aí com as prefeituras, a prefeitura de São Mateus, as prefeituras aqui do entorno, né? Dos municípios, o governo do estado e o governo federal, para a implantação do Porto City? Tony, a relação com os municípios, nós temos assim, mantido uma conversa muito grande. Inclusive tivemos aí no último mês o apoio da manifestação do prefeito André, que preside hoje o Prodinorte, né? Não temos, muito pelo contrário, a relação com São Mateus é uma relação muito boa, com os municípios circunvizinhos da mesma forma, só que nós estamos, na realidade, o que nós chamamos de pé na estrada, não tem como. Nós estamos participando de reuniões em todos os municípios por onde vamos cortar. Nós temos aí, na realidade, 62 municípios saindo de São Mateus e chegando a Câmara Rosa. Então, nós estamos conversando muito, debatendo muito, não é fácil. Inclusive, quando se levantou até a possibilidade, vai sair Porto de São Mateus, não vai sair. Se não sair Porto de São Mateus, não sai ferrovia. Não, senhor. O Porto de São Mateus está caminhando para que seja instalado, mas Deus quiser que tenha que instalar. Estamos trabalhando por isso, né? Agora, se porventura o Porto de São Mateus não venha sair, a ferrovia depende do porto. Porque a ferrovia está no grid nacional. A ferrovia está interligando São Mateus a outras ferrovias, ou seja, está integrando a principal estrutura de transporte, a ferrovia Norte-Sul. Se o Porto de São Mateus, se porventura, né, não viesse a sair, o que nós não acreditamos, nós estamos convictos de sua viabilidade, o governo federal está convicto da sua viabilidade, o governo estadual está convicto de sua viabilidade e vai sair.
Porém, a estrada de ferro depende, porque donos de carga poderão. Nós teremos portos de unidade de transbordo em Barra de São Francisco, nós teremos no Vale do Aço, nós teremos em Teófilo Otoni, nós teremos em Gramogol, nós teremos em Monte Claro, Itaí, Santaí, teremos Corumbá de Goiás e teremos no Mara Rosa. Então, se porventura não tiver um outro porto para o Espírito Santo, eu vou levar as cargas para Itaqui e vou levar as cargas, na realidade, para Santos, levar para Ilhéus. Por quê? Porque nós estamos no grid. Nós estamos dentro da malha ferroviária nacional. Então a ferrovia independe de porto. O porto, se porventura a ferrovia não sair, ele vai sozinho, porque ele na realidade integra, através da 381, quer dizer, ele, que eu digo, São Mateus, integra, através da 381, as rodovias BR-101, 116 e a malha também rodoviária dessas regiões. Então, vou fazer transporte, né, pelo modal rodoviário. Então, o porto também vai independente, quer dizer, são projetos independentes. Nós temos hoje, na realidade, um outro projeto que está para ser anunciado com um grupo nipônico, aí, um grupo japonês, junto com o apoio de um grupo chinês. Eu acabei de retornar da China passando de 12 dias debatendo efetivamente esse projeto. O projeto se mostrou viável, estará sendo apresentado ao governo federal e vai ser anunciado nos próximos dias, que também tem a ver com a ferrovia e com o porto. Esse projeto, na realidade, vai trazer assim, um outro grupo, com um perfil totalmente diferente do ferroviário e rodoviário, soluções para todos os municípios por onde passarmos com as ferrovias. Então, é uma coisa interessante. O debate hoje tem sido muito bom. O governo federal acabou de nos dar aí incentivos de PIS e COFINS para as ferrovias. O governo federal, mês passado agora, nos deu os incentivos de PIS e COFINS para o Porto de São Paulo, numa demonstração, tá, de que o porto, de que o projeto é um projeto viável e que esse interesse está vivo no sentido da instalação determinada pelo privativo de Urucitânia, que vai, na realidade, trazer para o Estado do Espírito Santo, para a região norte, para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil, uma nova solução na movimentação de cargas, que visa, além da geração de emprego, além do ganho social, trazer na realidade também a redução de custos de transporte e de produção também para os empresários que estão empreendendo hoje, discutindo fazer o beneficiamento de cargas e a produção a nível regional, estadual e nacional. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braça do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra, a Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Estamos entrevistando aqui o diretor-presidente da Petrocity Portos, José Roberto Barbosa da Silva. Zé Roberto, como o senhor vê o novo cenário de desenvolvimento do Espírito Santo, inclusive com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço, sempre muito ligado aos setores produtivos capixaba, e à frente dessa secretaria estadual? O Ricardo Ferraço é um gestor com muita experiência acumulada ao longo da sua carreira pública. O Ricardo foi secretário de Agricultura, além de ter sido deputado estadual, vereador, deputado estadual, federal, senador, conhece muito a máquina pública, tá? Tanto a nível nacional como a nível estadual, foi vice-governador, presidiu, eu tive o privilégio de ser um dos gerentes, um dos 22 gestores de projetos do governo do Estado, tá? Quando ele foi vice-governador, e ele também estava à frente, na realidade, do escritório de projetos do governo do Estado. Então nós tivemos, assim, eu estive muito próximo do governador Ricardo Ferraço. A proposta do governo tem sido uma proposta de interiorização da economia, e isso vem ao encontro do nosso perfil, que é um perfil de geração de emprego, de interiorização da economia e melhoria da qualidade de vida. Eu estou muito otimista, que vem sendo pregado
pelo governo, né? Mas você está especificamente falando da Secretaria de Desenvolvimento, pela Secretaria de Desenvolvimento, com projetos que trarão, com certeza, um crescimento econômico e social muito importante para o Estado. Não está olhando só o Sul, nem só o Centro, nem só o Norte. Está olhando todas as regiões, tem debatido, tem acompanhado aí, ele tem debatido com todo o pessoal aí, os representantes, né, da sociedade dessas regiões citadas, e eu acredito que para o Norte nós teremos aí uma nova fase. Nós estamos vendo, conforme eu te falei sobre os projetos da PetroCity, mas eu tenho visto grandes empresas aí investindo, eu tenho visto a Sequest e outras empresas investindo fortemente aí no aumento da produção do petróleo onshore. Eu tenho ouvido falar aí, eu espero que isso aconteça, nós temos que estar torcendo e conspirando a favor de tudo aquilo que for bom para o desenvolvimento do Estado, principalmente da nossa região norte, né? Então eu estou vendo aí anúncios de beneficiamento do petróleo, tá, com a produção de combustíveis, aí, refinaria no norte do Estado. Eu tenho acompanhado, na realidade, aí, 1 milhão, né? Nós sempre fomos carentes da geração de energia no norte do Estado. Nós temos hoje aí 1 milhão que foi licitado em dezembro de 2021, né? Quando houve o projeto de interligação aí do Espírito Santo com a Bahia, né? Definitivamente um milhão que vai interligar e trazer segurança energética para nós. Nós temos dentro do nosso próprio projeto da PetroCity uma base caseira junto com o player português que já fornece o Estado do Espírito Santo o gás para colocar, além da base gaseira que vai interligar na realidade do grid também, que vai injetar gás já produzido por eles no Brasil no grid, lá na nossa área, também 1,8 giga de energia através da termoelétrica, porque nós temos lá na realidade, sendo licenciado dentro do IBAMA, o terminal portuário de Uruguai e dentro dele a termoelétrica também, a usina termoelétrica PetroCity. É PetroCity o nome, mas na realidade a PetroCity Cortes tem uma pequena participação. Na realidade são 2 grupos. Um grande produtor de energia já produzindo energia no Brasil, que são efetivamente os majoritários. Então, assim, eu tenho visto, até na sua pergunta, eu estou muito otimista com o crescimento econômico e social e do desenvolvimento do Estado. São diretos, os turistas, tem vírgula, porque quando se fala em terceirização, tá, e infraestrutura, eu enxergo emprego, eu enxergo melhoria da qualidade de vida, eu enxergo, na realidade, o Estado crescendo, os municípios avançando, o Brasil efetivamente garantindo que a sociedade tem um ganho social e tenha melhoria de sua qualidade de vida. Você está no bate-papo com o Toninho de Deus, o Wilson, jornalista Wilson Oliveira. Bom dia, doutor Zé Roberto, mais uma vez, sua participação no nosso programa, muito esclarecedora. O senhor sabe que eu sou uma daquelas pessoas que sempre torce pelo desenvolvimento e que esse desenvolvimento se transforme em benefício social, não é? É importante, o investimento é extremamente importante, o retorno do investimento é realmente importante porque só se investe quando se tem algum retorno. Mas é preciso que esse retorno também alcance as pessoas mais simples, mais comuns. Então, o senhor falou do investimento aí, desse trabalho todo que vem sendo feito, das expectativas que estão sendo criadas, e aí muitas pessoas que estão nos ouvindo dizem assim, estão lá pensando, será que eu vou estar vivo quando surgir a oportunidade de emprego? Será que é para o meu filho? E aí, o senhor fala em algumas situações que a gente observa que há mudanças nesse setor, não é? Mudanças em que as pessoas são mais demandadas pelo conhecimento tecnológico. A gente divulga aqui diariamente a lista de empregos do Cine de São Mateus. E aí a gente observa, por exemplo, que tem mais de 25 vagas de pessoas para pessoas com curso de eletricista.
e essas vagas continuam abertas e não são preenchidas. Será por quê? Será que falta eletricista no mercado? E aí, o senhor mencionou a questão da ferrovia Norte-Sul. Eu até me coloco como um pouquinho conhecedor desse sistema, porque, em primeiro lugar, eu servi o Exército no 2º Batalhão Ferroviário em Araguari, que foi responsável pela ligação de Brasília e Malha Ferroviária Federal. No período em que eu estive lá, servindo o Exército, eu trabalhei na colocação dos trilhos. Posteriormente, eu ocupei uma diretoria do Ministério dos Transportes, onde se tratava também da questão ferroviária, e também fiz parte do primeiro governo de Siqueira Campos, que foi o grande idealizador da ferrovia Norte-Sul e que fez um trabalho. Ele era considerado um visionário, pensando numa ferrovia que fosse cortar todo o estado do Tocantins. E aí nós tivemos agora recentemente, como o senhor mencionou, a inauguração da ferrovia Norte-Sul, que sai lá de Itaqui, lá no Maranhão, e se integra à malha ferroviária nacional. E a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao seu projeto. Eu já tive a oportunidade de conversar com um grande empresário da região e falei com ele sobre o Petrocity, sobre esses projetos. Ele disse assim: será que isso vai acontecer? E aí eu lhe pergunto, como é que está sendo esse apoio? O senhor é muito otimista. Eu acho isso muito importante, até porque alguém que está à frente de um empreendimento como esse tem que ser otimista, né? Tem que estar na expectativa. A gente acompanha com muito interesse o seu trabalho, as audiências públicas que são feitas em cidades de Minas Gerais, e aí eu fico me perguntando, aqui no Espírito Santo, o senhor está tendo o apoio necessário? O setor econômico do Estado, eu não vejo muita movimentação em torno dessas futuras conquistas para o Estado, para a nossa região. Como é que o senhor está vendo? Como é que o senhor consegue, como é que está sendo esse apoio interno aqui dentro do Espírito Santo, que seria, evidentemente, um grande benefício, um grande beneficiário desse processo, até porque o estado do Espírito Santo é considerado o estado da logística, né? Você tem aí, principalmente de Minas Gerais, a segunda maior parque industrial do país, que tem uma saída, é o Espírito Santo. Como é que o senhor está? Como é que o senhor está vendo? O senhor está conseguindo o apoio necessário dentro do Estado? Boa pergunta, boas colocações, né? Eu fico feliz em estar podendo conversar com você que tem experiência, conhece bem, né, a região, de você ter falado sobre Siqueira, sobre o seu filho Siqueirinha, que nós tivemos um privilégio de conversar com eles quando da transformação de Palmas, né, em cidade, tá, em capital, né, no estado de Tocantins. Naquele momento eu estava na Conab. Eu também, antes de vir para o setor privado, que eu usei, através de um convite de um dos maiores empresários do Brasil, ocupar uma diretoria no grupo dele a nível nacional, em 2009, quando eu estava na subsecretaria, estávamos lá com o Rodney, com o secretário Rodney da Segurança Pública, mas eu tive, assim, a oportunidade, algumas oportunidades, e essas oportunidades, inclusive, contribuíram agora para a definição de perfil de cargas para esses projetos nossos, né? Porque eu fui superintendente da COBAL, da CFP e da Cibrasen no Espírito Santo e no Rio. Dali eu fui para Brasília, na política agrícola, na produção agrícola nacional. Fomos para Brasília, eu fui assessor do presidente da Conab, aí já então Conab, com fusão de COBAL, CFP e Cibrasen. Fui chefe de gabinete do presidente da Conab. Com a mudança do governo, eu acabei indo acompanhando o coronel Wilson Brande Romão, que era o presidente da Conab. Eu acabei acompanhando ele para a Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete, de diretor-geral da Polícia Federal no Brasil, em Brasília. De lá, eu acabei retornando para o estado do Espírito Santo como delegado do Ministério de Minas e Energia, onde fiquei
quase 5 anos, 4 anos e meio, né, trabalhando, na realidade, justamente essa questão da melhoria da distribuição de combustíveis no Estado, o apoio na questão mineral, né, a questão aí de geração de energia. Então, quer dizer, fui aprendendo um pouquinho de cada uma dessas atividades. Acabei saindo, retornando para Brasília, fiquei à frente de uma das áreas do Departamento de Produção Mineral, DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, onde foi que cuidei de toda a parte administrativa e financeira nacional. De lá, retornei para o Espírito Santo como diretor-geral do INE. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, quando você olha o projeto da Petrofit, quando você olha o projeto de desenvolvimento, é justamente a movimentação de cargas agrícolas, a movimentação de cargas minerais, né, inclusive cargas beneficiadas como aço, que vem do minério, né? Então, a madeira, a silvicultura, quer dizer, tudo aquilo que nós aprendemos na vida pública ao longo de 32 anos, nós estamos contribuindo para os estudos realizados por grandes cientistas para a Petrofit, mas contribuindo, e aí eu quero chegar na sua pergunta, se eu estou recebendo apoio institucional. Nós conhecemos bem a máquina pública, conhecemos bem Brasília, conhecemos o Estado, por passado por aqui, né? Com o Ricardo Ferraz, eu fui presidente da SEASA, fizemos aquele trabalho de intervenção e limpeza da SEASA, né? Em 2002, né? Então, voltando para a sua pergunta, o governo tem nos ajudado e nos facilitado. O governo federal, governo estadual, governos municipais. Eu não tenho, neste momento ainda, apesar de estar debatendo com o setor produtivo nacional, conversado muito com o setor produtivo a nível de gestão do Espírito Santo. Mas eu tenho conversado com o Ricardo Ferraz, tenho conversado, na realidade, com o Luiz Paulo Veloso Lucas, que está aí também essa interpretação da economia, e com outros stakeholders aí conversados, tá? E o Espírito Santo realmente o emprego e traga melhoria na qualidade desse povo brasileiro, do povo do Estado e, por consequência, dos municípios do Brasil. Mas você me falou também sobre a questão da mão de obra, que é importantíssimo. Olha, não existe, tem um ditado chinês que não existe infeliz com vizinho infeliz. Só se ele for desviado, só se ele for uma pessoa fora sem noção e fora da realidade. Eu acho que o importante é a gente fazer um projeto como esse. Aí muitas pessoas, falam assim, o cara está interessado no lucro. Peraí, mas também para colocar um projeto deste tamanho de pé, nós precisamos de recursos. Nós precisamos de ir no mercado, levar garantias para que os agentes financeiros liberem recursos. Nós temos que colocar recurso próprio até um certo limite. Nós temos que buscar parceiros que venham para dentro como acionistas e façam investimentos também. Isso aí são investimentos, volta a reafirmo, como eu falei atrás, são investimentos que deveriam ser investimentos governamentais, até governamental. Agora, nós enxergamos que temos que fazer investimento, temos que ter a capacidade de endividamento, a capacidade de pagamento da dívida, né? E também ter lucro para a empresa. É lógico, são empreendedores que estão pensando em fazer grandes e altos investimentos. Agora, nós não podemos deixar de ver o lado social e o lado ambiental. Não tem como hoje você avançar em momento algum sem enxergar na realidade esse tripé, o tripé ESG, que é o ambiental, que é a governança, ou seja, é a nossa empresa, é muito, mas acima de tudo que essas duas primeiras falas minhas vão ao encontro de quê? Da sustentabilidade e do bem-estar do povo. Sim, gente, esse é então não tem como nós estarmos, na realidade, desenvolvendo um projeto, tá, dentro de competências constitucionais do governo estadual, federal e municipal, e não estamos preocupados também com o bem-estar da sociedade. Então, o eletricista vai ter sim, de uma forma direta e indireta. A partir do momento em que chega o porto em São Mateus, São Mateus vai estar recebendo também, por consequente, uma série de outros projetos de empresas que vão conquistar, né,
ao lado da Petrocity, ou próximo do porto. Não é porque eles gostaram da Petrocity, mas é porque eles passaram uma nova alternativa de movimentação de suas cargas. Então, isso é uma tendência natural. Isso vai trazer, na realidade, um crescimento econômico que vai ter crescimento econômico sem absorver mão de obra, em seus diferentes níveis. Não tem como você fazer uma empresa, ou você fazer a manutenção da empresa sem ter eletricista. É impossível. Nós teremos isso. Então, o que tem na realidade aí, que nós estamos debatendo com os municípios, por onde estamos fazendo audiências públicas, reuniões, né, e levando a eles o avanço dos projetos, nós temos mostrado que os municípios têm que se preparar para a sociedade local, tá? A capacitação, a formação de mão de obra e, logicamente, né, o mapeamento das necessidades e das oportunidades que vão surgir para estar fazendo planejamento a curto, médio e longo prazo, seja a nível de instalação dos projetos ou então no momento de sua operação. Muito bem, doutor Zé Roberto, ótimo a sua explanação. A gente fica um pouco assim, e eu concordo com as pessoas que ficam na expectativa de projetos como esse, a gente lembrando um pouco o que acontece, por exemplo, no Japão e na China, não é? Há poucos anos atrás, o Japão teve lá um terremoto, alguma coisa assim, e várias rodovias foram praticamente destruídas, e poucos meses depois elas estavam operando normalmente. Aqui a gente leva muito tempo, né? Como o senhor mencionou, a Ferrovia Norte-Sul levou 40 anos para ser concluída. Aí eu lhe pergunto, primeiro, por que as coisas demoram tanto no nosso país? E segundo, o senhor está aí com um projeto, esse projeto fantástico do Porto, né? Mas em relação, por exemplo, à ferrovia, Linhares, hoje a gente tem entrevistado constantemente aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares, o Dr. Lorenzoni, e a gente observa que Linhares passa por um processo de desenvolvimento, de industrialização muito importante, não é? Ali estão grandes empresas como a fábrica de motores elétricos, a WEG, a Itatiaia e outras se instalando ali, não é? Assim, empresas muito grandes. O senhor acha que pode haver uma disputa, digamos assim, entre São Mateus e Linhares em relação a esse processo de desenvolvimento? Olha, Linhares não começou a ter o crescimento agora. Linhares vem aproximadamente aí 5, 6 gestões consecutivas trabalhando o desenvolvimento. Isso não é um fato, né? Nós temos aí, da época do Norte-Sul, os encaminhamentos, né, da tendência de crescimento no norte do estado. Com o advento da Sudene, nessa fase, o prefeito de São Mateus, eu acho que era Rui Barbu, né? Para você ver quanto tempo tem isso. Com o advento da Sudene, Linhares passou, Linhares não no norte, né? Mas Linhares por um processo de transformação. Isso é natural. Quando nós olhamos agora essa questão do norte do estado novamente, nós não estamos falando de forma isolada no município, e sim uma região. Porque, inclusive, os estudos ambientais que fizemos, nós envolvemos na realidade, tá? E buscamos aí a participação de comunidades dos municípios de São Mateus, Jaguaré e Linhares e os demais vizinhos. Porque agora nós não podemos mais estar olhando individualmente o município norte do estado. Nós temos que estar, na realidade, buscando o desenvolvimento regional.